Eu sou o Franciélio e você? Tino. Muito bem, nós estamos aqui para mostrar mais um vídeo do irmão Mário Persona. O nome o título do vídeo é esse aqui, ó. Se Deus quer que todos sejam salvos, por que não salva todos? Amém? Vamos pro vídeo. Você escreveu perguntando se Deus quer que todos sejam salvos, porque não salva todos. E a sua dúvida surgiu de 1 Timóteo 2,4, que diz que Paulo estaria falando de todos os homens. Ali você pergunta, será que Paulo estava falando de todos os seres humanos, ou estaria falando apenas dos homens que podem receber a verdade ou chegar ao conhecimento dela? Bem, o desejo de Deus é esse para todos os homens, todos os homens. Nós não podemos isolar nesse versículo do contexto que fala do modo como nós devemos agir para com todos os homens, que são os versículos 1 ao 3. 1 Timóteo 2, de 1 a 4, vamos pegar o versículo, a passagem toda. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, sossegada, em toda piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Algumas versões dizem todos os homens se salvem, mas a correta é essa forma, sejam salvos, porque nós sabemos que ninguém se salva a si mesmo. Nós somos salvos por Cristo. Considerando os versículos anteriores, fica claro então que aqui Paulo está falando da disposição que nós devemos ter para com todos os homens, que é também a disposição que Deus tem para com todos os homens. Mas nós sabemos que nem todos serão salvos. Este conhecimento pode nos levar a tratar alguns com menor atenção do que outros, ou limitar a pregação do Evangelho só àqueles que nós achamos que serão salvos, o que é um erro muito grave. Deus não limitou o seu Evangelho, ele é proclamado em todos os lugares, apesar de nem sempre encontrar ouvidos receptivos. Então Deus realmente está colocando a salvação à disposição de todos, e essa também deve ser a disposição do coração de todo aquele que crê, interceder por todos os homens. O assunto aqui não são os conselhos eternos de Deus, a eleição ou a predestinação, ou aqueles que o Pai dá ao Filho para que sejam salvos. O assunto aqui é a disposição para com todos os homens em graça, algo que é compatível com o amor de Deus, que não precisava salvar ninguém, afinal de contas, ninguém precisaria ser salvo. Mas Deus quis fazer isso, Deus quis salvar alguns. E deve ser também compatível com o amor que nós devemos demonstrar para com todos os homens. Deus fez a obra, enviou o seu Filho para morrer, ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, abriu, por assim dizer, as inscrições para o céu. É pegar ou largar. Mas ninguém saberá se pegou ou largou. Pegou por ter sido escolhido antes da fundação do mundo ou antes de pegar, não é mesmo? Ou seja, antes de crer no Salvador. Sim, os salvos foram escolhidos antes da fundação do mundo. Mas você nunca saberá se foi ou não se você não pegar, não crer. No que diz respeito ao Evangelho, a porta está aberta para todos, porque Cristo morreu por todos. Porém, muita atenção agora, apenas muitos serão salvos. Quais? Aqueles cujas iniquidades ele levou sobre si na cruz. 2 Coríntios 5,15 fala, ele morreu por todos. Isaías 53,11 fala, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo justo, justificará a muitos. Porque as iniquidades deles, desses muitos, levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos. E com os poderosos repartirá-lhe o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de todos. Não. Levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Veja também Hebreus 9,28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado para os que o esperam para a salvação. Então Cristo morreu por todos, porém levou os pecados de muitos, que são apenas os salvos. Todavia, no que diz respeito aos desígnios eternos de Deus, os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Lembrando que qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Aí, qualquer dúvida sobre o vídeo. Vamos lá para o vídeo. Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8,29. Uma coisa não é incompatível com a outra, simplesmente porque quando nós olhamos a figura mais ampla, nós aprendemos que é assim que é. Porque é assim que Deus fez. Não há o que discutir com Deus. Quando nós olhamos com desconfiança os desígnios de Deus, nós acabamos duvidando do seu amor, mas isso é só porque nós somos humanos, imperfeitos e incapazes de compreender o quadro todo. Uma criança não compreende muitas coisas que ela só vai compreender depois, quando chegar na fase adulta. Qualquer conclusão que uma criança venha a tirar enquanto é criança estará baseada num conhecimento parcial que ela tem da vida. Em que fase está o nosso entendimento das coisas de Deus? Somos crianças. Para certas coisas, nós não podemos tirar conclusões, apenas crer que são assim, porque Deus revelou assim, dessa maneira. Por quê? É com Ele.
Eu sei que às vezes certas coisas parecem injustiça quando julgadas por nossa mente carnal e com as limitações que nós temos. Assim, muitos erroneamente consideram uma injustiça Deus salvar apenas alguns, enquanto outros continuarão na sua condição de condenados, porque não foram salvos. Mas se nós usássemos o mesmo tipo de julgamento, nós poderíamos muito bem considerar que é uma injustiça Deus salvar quem quer que seja. E a explicação é simples. Pela Bíblia nós sabemos que não há ninguém que busque a Deus. Romanos 3,11. Ora, falando humanamente, um salvo poderia muito bem reclamar: por que é que eu fui salvo se não era isso que eu queria? Não é? Como a nossa passagem de Timóteo está falando da disposição de Deus, do sentimento de Deus para com todos os homens, no que diz respeito ao Evangelho, ela não nos fala, a passagem não fala de eleição ou de predestinação, mas ela fala de responsabilidade, né? E é por isso que o versículo continua falando do conhecimento da verdade e de que há um só mediador. No final, nós descobriremos que aqueles que foram salvos não foram salvos por sua própria vontade, mas pelos desígnios de Deus e por graça somente. E aqueles que não foram salvos não foram simplesmente porque não queriam ser, que é uma condição que é comum a todos os seres humanos antes de nascerem de novo, antes de receberem vida vinda de Deus, para que possam sentir o peso dos seus pecados e crerem no Salvador. Romanos 11, 33 a 34, ó profundidade das sabedorias, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem compreendeu? Ou quem foi o seu conselheiro? Como é que você vai tentar questionar os desígnios de Deus? Amém, pessoal? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, não é isso? E lembrando que quem quiser seguir o canal do irmão Mário Persona, o primeiro link no comentário fixado vai ficar aí, tá bom? Para seguir o canal dele, do irmão Mário Persona. Esse canal aqui é nosso, tá bom? O canal Franciele Bandeira, levando a sã doutrina, o evangelho verdadeiro. Lembrando que tudo que o irmão fala, a gente olha na Bíblia e confere na Bíblia aqui, tá bom? Forte abraço a todos, até a próxima, tchau, pessoal! Bom dia para todos.